Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na leitura da biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos aqui na página 373, no momento em que a Santa Teresa chega em Medina, aluga uma casa, caindo aos pedaços, e a primeira coisa que ela nota é que o sacrário era visível do exterior, por causa do problema lá nas paredes da casa, né? E ela então fica com muito medo, lembra que igrejas estavam sendo invadidas na Bélgica, em Antuérpia, e fica com medo dos tais luteranos, né? Que ela chamava todos os hereges dessa época, de invadir a casa e enfim, fazer alguma coisa contra o sacrário, né? Então, com este medo inesperado, invadiu-a uma das mais violentas tentações de toda a sua vida, uma depressão de espírito mais doloroso que todos os sofrimentos corporais, em cujas negras profundidades o inimigo a atacava, fazendo-a pensar se não teria cometido um terrível, ou antes blasfemo erro, e insinuando-lhe que todas as orações que a ele a tinham conduzido não passavam de ilusões, e toda a sua vida passada não tinha sido mais do que uma lamentável farsa. Assim passou todo o dia, sofrendo em silêncio, pois não queria que as suas companheiras se entristecessem mais do que estavam, até que, ao cair da tarde, chegou um jesuíta enviado pelo padre Baltazar Álvares, do colégio, abre aspas, o qual a animou e consolou bastante. Fecha aspas. Teresa nada lhe revelou dos seus sofrimentos e ansiedades, exceto aqueles que diziam respeito ao Santíssimo Sacramento, sendo evidente agora que a casa não oferecia os requisitos indispensáveis no estado em que se encontrava. Ele prometeu-lhe que iria tentar encontrar outra, enquanto não se fizessem as reparações necessárias. Enquanto isso, de noite, Teresa vivia dominada pelo receio constante de que o sacrário fosse alvo de algum desacato ou injúria por parte dos hereges e infiéis estrangeiros. Dia e noite, tantas vezes quanto lhe era possível, vinha guardar o Senhor na sua solitária e pobre morada na rua. Estava praticamente na rua, né? Contratou alguns homens para ficar de vigia durante a noite na capela, mas receando que se deixassem dormir e se esquecessem da sua obrigação, levantou-se da cama e espreitava o divino hóspede através de uma janela, abre aspas, pois estava um luar muito claro e eu podia vê-lo muito bem, fecha aspas. Durante os 8 dias que se seguiram, enquanto os padres jesuítas procuravam arrendar uma nova casa, vieram muitas pessoas visitar o convento e retiravam-se muito edificadas pela alegria e paciência com que as irmãs suportavam tanta pobreza e desconforto. Tamanha era a falta de espaço que a escadaria que dava para o átrio, transformado em capela, tinha que servir ao mesmo tempo de coro, confessionário e locutório. O pequeno corredor ao cimo das escadas servia de dormitório, de sala comum e de recreio. Tudo isso se dispunham a aceitar a madre e as irmãs, porque a sua majestade assim o ordenara. E os visitantes, como notava Teresa, sentiam grande devoção
abre aspas, por verem Nosso Senhor no átrio, enquanto Sua Majestade, como quem não se cansa de a si mesmo se humilhar por nosso amor, não parecia ter desejado de abandonar aquele lugar, fecha aspas. Não obstante, havia o perigo da profanação, e isso era intolerável. A casa teria de ser completamente reconstruída, enquanto isso as monjas deveriam procurar uma residência em qualquer parte. Finalmente, um abastado e devoto mercador da cidade, Blas de Medina, apresentou uma sugestão que temporariamente resolvia o problema. Não muito longe, na mesma calle de Santiago, ele e a família viviam numa casa excessivamente grande para suas necessidades. Poderia facilmente dividi-la em 2 residências e pôr à disposição das irmãs de São José todo o piso superior. Teresa aceitou, cheia de gratidão. Reuniram todos os seus parcos haveres e mudaram-se para esses quartos, demasiado amplos para as necessidades do momento. Com grande satisfação, encontraram um suntuoso salão decorado a ouro e decidiram que nele seria a residência de Cristo Rei. A capela. Reforçadas, uma semana depois, com as 4 monjas que tinham ido para a casa de Dom Vicente de Almada em Villanueva del Arceral, puderam finalmente consagrar-se com todo rigor e perfeição ao cumprimento da regra primitiva. E assim passaram 2 meses, quase todo o outono de 1567, tão sossegadas e estritamente enclausuradas como se estivessem em Ávila. A casa de Dona Maria, depois de convenientemente reconstruída, tornou-se o núcleo do atual convento de Medina, onde ainda hoje se mostra aos visitantes a pequena janela de onde a madre costumava vigiar o Santíssimo, ao claro luar de agosto. O dinheiro para as reparações e compra da casa foi-lhes oferecido por algumas pessoas caridosas, uma das quais residentes na mesma rua, Dona Helena de Quiroga, sobrinha de Dom Gaspar Quiroga, o futuro cardeal de Toledo, primaz da Espanha e inquisidor geral, que não apenas pagou a casa, como ainda construiu a capela. Anos mais tarde, tornou-se freira desse mesmo convento, assim como também sua irmã Jerônima, muito contra a vontade de seu ilustre tio. Então, Dona Helena de Quiroga, né, se tornou freira também da madre, né? Além disso, algumas das casas vizinhas da de Dona Maria Soares foram doadas ao mosteiro, e com elas alguns belos jardins. 2 anos depois, outras casas foram doadas pela viúva de um cavaleiro de Santiago e outras ainda por um alfaiate chamado Lázaro Zurdo. Assim o convento atingiu gradualmente as atuais proporções. Aí podem os visitantes ver a cela da própria Madre Teresa, hoje uma capela, com as suas pinturas de anjos tocando violino, e um pequeno banco onde ela se sentava durante os escassos momentos de repouso que se permitia, e no chão algumas manchas que os carmelitas sempre acreditavam serem gotas de sangue de Teresa, provenientes de suas vigorosas disciplinas. Podia finalmente gozar um pouco de paz antes de dar início a novos trabalhos, e se algum desgosto a acabrunhava, era o pensamento de que nem uma só vez o Senhor lhe falara durante os tempos difíceis da fundação. Não era habitual, pois o Senhor costumava dar-lhe conforto em todas as suas provações e trabalhos. Tanto se interrogou a si mesma, que um dia, depois de receber a Sagrada Comunhão em Málaga, lembrou-se de perguntar ao Senhor, com infantil ingenuidade, por que motivo nunca lhe falara durante a fundação de Medina.
pois não viste, o Senhor a respondeu, né? Pois não viste que a própria fundação foi um milagre? Respondeu Sua Majestade. Que mais desejavas? Então foi assim que Nosso Senhor respondeu, né? Ou seja, o que ele estava falando para Santa Teresa é o seguinte: se eu estou te respondendo tão perfeitamente através das causas segundas, né? Por que você está querendo que eu te responda por meio da causa primeira, né? Então, aqui, esse é o capítulo que termina, né? A história da fundação do convento de Medina, né? E mais uma vez, né, mostra vários leigos, né? Sobretudo as senhoras, né, leigas, vindo em socorro, né, como causa segunda, de Santa Teresa nas horas mais necessárias, né? Teve também os jesuítas, né, que a ajudaram a achar a casa para se mudar, para se reformar a casa original do convento, né? Mas muitos leigos, né? Alguns ricos, não é? Outras senhoras, né? Também a ajudaram, né? Uma delas, inclusive, depois se tornou a freira também do convento, né? De São José. E agora nós vamos começar um novo capítulo intitulado Frade e Meio para a Reforma. Teresa era agora uma celebridade. Leigos e clérigos de alta e baixa categoria vinham pedir-lhe orações, aconselhar-se com ela, expor-lhe problemas ou simplesmente vê-la por mera curiosidade. Como era verdade agora que, abre aspas, para aqueles que amam a Deus, tudo é para o serviço de Deus, fecha aspas. Então veja que coisa interessante, né? Embora Santa Teresa fosse uma monja, portanto leiga, né? As pessoas a procuravam para aconselhamento, né? Aconselhamento espiritual, por uma certa direção espiritual, né? Ela não podia fazer porque ela não era padre, né? Ordenado, né? Mas eles a procuravam a si mesmo, né? Para conversar, para pedir orações, enfim. Isso aconteceu durante séculos, né? Com as madres superiores de conventos das várias ordens femininas em todas as cidades do mundo, né? Em todas as cidades do Brasil, pequenas, que tinham conventos, né? Os visitantes, que a princípio tinham constituído uma tentação para ela, vinham agora acomodar-se ao molde do seu trabalho como peças escolhidas por um artista na execução de um mosaico de raro valor. Foi esse, particularmente, o caso de um cavalheiro que a procurou durante o outono que se seguiu ao turbulento mês de agosto de 1567. Foi o agosto da casa, do sacrário exposto, né? Todo mundo via da rua, né? Dom Bernardino de Mendonça, filho do conde de Ribadavia, era irmão mais novo de Dom Álvaro, bispo de Ávila. As vagas notícias que da sua vida existem não nos dizem que compartilhasse da piedade geralmente atribuída ao seu irmão e, à falta de pormenores, poderemos concluir que possui mais dinheiro do que necessita e goza os seus prazeres tal como eles se lhe oferecem, sem pensar um só momento em outra vida que não seja presente. E tanto assim que a Madre Teresa, numa das suas visões,
teve a revelação de que a alma do jovem, no tempo da sua visita, se encontrava em tal estado que não merecia nada menos que o inferno. Assim, é bem de crer que nunca ele teria buscado a conversão de uma santa, se não fossem a sua saúde abalada e as súplicas de sua irmã mais velha, viúva do comendador Maior de Lyon, Dom Francisco de los Cobos. Num dia de outono, essa dama e seu irmão foram apresentar cumprimentos à madre no seu provisório convento do segundo piso, aquele da casa do comerciante milionário. Né? Não era o primeiro encontro que tinham com Teresa. Por intermédio de seu irmão, o bispo, tinham-na conhecido em Ávila, onde Dom Bernardino lhe fizera oferta de vários presentes para o primeiro convento, e nessa altura oferecera-lhe também uma casa que possuía a cerca de 1/4 de légua de Valladolid, a qual servira de casa de campo ao comendador Cobos e estava rodeada de alguns belíssimos jardins. Quando Teresa se detivera em Olmedo para visitar o bispo, a caminho de Medina, Dom Bernardino renovara a oferta e agora fazia-o pela terceira vez. Havia, porém, alguns obstáculos. Com efeito, Teresa pensava estabelecer uma fundação em Malagon. Além disso, o Concílio de Trento proibia às monjas de viver fora das cidades. Decidiu, contudo, aceitar a doação por 2 motivos. Primeiro, porque uma vez de posse da propriedade do Dom Bernardino, poderia trocá-la por outra dentro da cidade. Depois, porque, abre aspas, ele mostrava-se tão resolvido que eu não sentia coragem de o impedir de fazer aquela boa obra ou de estorvar a sua devoção, fecha aspas, palavras de Santa Teresa. Né? A ideia de fundar um novo mosteiro em Malagon viera-lhe de uma carta de uma velha amiga sua, Dona Luísa de Lacerda, senhora feudal de uma pequena localidade agrupada em volta de um dos seus castelos ancestrais para o sul de Toledo, a 1 dia de caminho. Ficava, na verdade, muito distante em comparação com a casa de Valladolid. Havia ainda que pensar no inconveniente de se dispersarem cada vez mais as fundações, bem como no fato de a população de Malagon ser excessivamente pequena para manter um convento de esmolas, o que Dona Maria se propunha, no entanto, remediar, dotando o mosteiro com um rendimento anual. Embora em Ávila Teresa se tivesse oposto terminantemente a aceitar rendimentos, os seus amigos letrados, sobretudo o padre Banhes, fizeram-lhe ver que o Concílio de Trento tinha autorizado as comunidades de freiras a aceitar dotes. E quem era ela, perguntava-lhe Banhes, para se opor sozinha aos decretos de um concílio? Enquanto considerava o assunto, foi-lhe sugerido, ou antes lembrado, um terceiro projeto, através de uma conversação que teve com Frei Antônio de Heredia, prior do mosteiro carmelita. Teresa combinou de lhe contar, muito em secreto, que obtivera autorização do padre Rubel para fundar um mosteiro de frades descalços e que pedia a Deus que lhe enviasse ao menos um candidato que a encorajasse. Frei Antônio conhecia muita gente importante em Medina e em todas as partes de Castela. Talvez soubesse de 1 ou 2 que pudesse sentir-se chamados. Aqui, palavras de Santa Teresa, abre aspas. Quando soube disso, alegrou-se muito e prometeu-me que seria ele mesmo o primeiro. Julguei que estivesse a gracejar e disse-lhe, francamente, porque, embora um bom religioso, recolhido, muito dado ao estudo, amigo da cela e letrado, não me parecia ter bastante espírito e força para seguir o rigor necessário, visto ser delicado de saúde e pouco afeito às autoridades. Ela está falando aqui do Frei Antônio. Né?
Procurou tranquilizar-me, afirmando que havia largo tempo que se sentia chamado pelo Senhor à vida mais estreita. Tanto assim que resolvera entrar na ordem dos cartuchos e que estes lhe haviam prometido recebê-lo. Alegrei-me com essas palavras, contudo, não fiquei inteiramente satisfeita. E roguei-lhe que esperássemos algum tempo, durante o qual ele se iria exercitando no gênero de vida que pretendia professar. Fecha aspas. Assim se manteve Frei Antônio em prova por um ano, durante o qual suportou pacientemente toda espécie de desgostos inesperados, tentações e perseguições. Entretanto, apresentava à madre um jovem sacerdote de sua ordem, de nome Pedro de Orozco. Frei Pedro terminara o curso de teologia na Universidade de Salamanca, no final do ano acadêmico, em 7 de setembro, e havia regressado precisamente naquela altura a Medina, acompanhado de um amigo e colega de estudos, Juan de San Matias. Devia ser um bom frade, normal em tudo, sem dotes invulgares de inteligência e de espírito, pois, efetivamente, a madre, na breve referência que dele fez, não lhe menciona sequer o nome e nada diz a seu respeito, exceto que ele lhe contou grandes coisas acerca do seu colega de estudos, Frei Juan de San Matias. Que grandes coisas eram essas, não explica Teresa. Uma delas era provavelmente que Frei Juan se esforçava por observar a regra primitiva, repousando apenas 3 horas por noite, entregando-se a heróicas mortificações e falando apenas de Deus e das suas coisas, com tamanha unção, que era um verdadeiro aprazimento escutá-lo. Ouvindo o relato, a madre deu graças a Deus e suplicou a Frei Pedro que lhe apresentasse companheiro. Não foi muito fácil, pois Frei Juan, desde que fizera voto de castidade, evitava cuidadosamente a companhia de mulheres, mesmo que fossem santas. O que o levou a consentir nesse encontro não se sabe. O certo é que consentiu. Num dia de outono, Madre Teresa olhou através da colina da sua grade, da cortina da sua grade, e o que viu do lado de fora foi um frade tão baixo e miudinho que mais parecia um rapazinho mascarado com o hábito carmelita. Tinha ele então 25 anos de idade. Usava o cabelo negro tonsurado, tinha o rosto oval e moreno, a fronte alta e larga, por cima das bem marcadas sobrancelhas, o nariz longo e aquilino. Contudo, embora não tivesse mais de 5 pés e 2 polegadas de altura, a sua presença era repassada de nobreza e compostura. As mãos cruzadas, o corpo etéreo e imóvel, as linhas do seu rosto pensativo e sensível, tudo falava da harmonia e paz interior da sua alma. Pouco depois, tinha Frei Juan esquecido que a monja, 2 vezes mais velha que ele, que lhe falava do outro lado das grades, era uma mulher. Abre aspas. No céu, ninguém se casa, nem é dado em casamento. Fecha aspas. E sobre a terra, alguns espíritos superiores desfrutam da camaradagem que transcende os acidentes do nascimento, da idade e do sexo. Assim sucedeu com Frei Juan e Madre Teresa. Ele falou-lhe tão amigavelmente, como se desde a infância a tivesse conhecido. Falou-lhe da oração e das suas esperanças para o futuro. Chamara-se no século Juan de Yepes e era natural de Fontiveros, próximo de Ávila, onde nascera em 1542. Seu pai, Gonzalo de Yepes, descendia de uma boa família de Toledo, enquanto sua mãe, Catarina Álvares, era da mais humilde origem e trabalhava como tecedeira de seda e dela.
pouco tempo, aqui a Santa Teresa deve ter perguntado ao Frei Juan, né? Você é filho de quem, né? Porque ele estava descrevendo a família dele aqui, né? Pouco tempo depois do nascimento de Juan, tinha ele 2 irmãos mais velhos, Francisco e Luís. A valorosa mulher ficara viúva. Tivera que sustentar a pão negro os rapazes quando o trabalho escasseava. Levou-os para Toledo, na esperança de obter qualquer auxílio por parte dos parentes do marido. Mas em vão. Palmilhou 5 léguas até Galvez, onde outro parente lhe deu algum auxílio e finalmente regressou a Fontiveros e ao seu mal pago ofício de tecedeira. Nunca, pois, o pequeno Juan tivera necessidade de escolher a senhora pobreza para sua noiva. Ela nascera sua irmã e com ele tinha crescido. Mas ele amava outra dama, mais nobre ainda. Recordava-se do altar improvisado na salinha de estar da casa paterna, onde havia uma imagem da Puríssima. Certo dia, no ano da fome e da seca, caíra num lugar de águas profundas e vira essa mesma senhora, de quem mais tarde escreveria: meus são os anjos e a mãe de Deus. Isso entre aspas, né? Estendendo-lhe as mãos para o salvar, mãos tão formosas que ele não ousou estender as suas enlameadas, nem sequer para salvar a vida. Então surgiu um trabalhador que o pescou com um varapau, enquanto a senhora desaparecia. Quando tinha cerca de 9 anos, a mãe levou-o para Arévalo, onde lhe arranjou trabalho na oficina de um tecelão, estabelecido na margem do Adarra, quase à sombra do castelo medieval de 5 torres, onde Isabel, a católica, vivera até a idade de 12 anos. Aos 14 anos, Juan ajudava diariamente à missa no Mosteiro das Madalenas, na Calle de Santiago, muito próximo do local onde agora falava com a Madre Teresa. Por essa altura, um cavaleiro de Toledo, Alonso Álvares, ofereceu-lhe trabalho num hospital de que era econômico, com um horário que lhe permitia estudar gramática no novo colégio dos jesuítas. Aí teve por tutor o grande humanista Pedro Bonifácio e continuou seus estudos provavelmente durante 4 anos, de 1557 a 1561. Em 1563 fez-se carmelita, tomando o nome de São Matias. Quando leu a história de sua ordem e descobriu que a regra que observava não era a primitiva, consumiu o desejo de viver à semelhança dos primitivos eremitas e estava claramente resolvido a fazê-lo na medida do possível, quando, em 22 de agosto de 1563, fez a sua profissão no mesmo dia em que Frei Ángel Salazar concedia a Madre Teresa autorização escrita para viver em São José de Ávila. Foi então enviado com outros jovens carmelitas para o Studium Generale da sua ordem em Salamanca. A Atenas espanhola estava a esse tempo no auge de seu prestígio, que ofuscava mesmo da Universidade de Paris. Nos primeiros anos do século XVI, o ensino de teologia em Salamanca, como de resto em todo o país, caíra em grande descrédito, até que o brilhante dominicano Francisco Vitória, pela clara influência das suas preleções e dos seus escritos sóbrios e desprovidos de arabescos de retórica, lograra salvar as ciências sagradas daquilo que Padre Bruno classificou de, abre aspas, especulação inútil do escolasticismo decadente, fecha aspas. Mercê do regresso às fontes, a Sagrada Escritura, os Santos Padres e as definições dos Papas e dos concílios. Essa é a nossa tradição, né? As nossas fontes, né? Melhor dizendo,
Sagradas Escrituras, Santos Padres aqui é a patrística grega e latina, né? As definições dos papas e dos concílios, né? Foi assim que a verdadeira escolástica medieval conseguiu restaurar as deslustradas glórias de Salamanca. Frei Juan tinha apenas cursado 1 ano de teologia e não chegara a obter o título de mestre. Talvez fosse natural, de resto, que um estudante que escolhera determinado quarto, porque da janela podia avistar o sacrário, desprezasse mais altos graus e mais pensasse no conhecimento de si próprio do que em toda a alfabética da universidade. Dotado de um gênio, vou só ler mais um pouquinho aqui para a gente acabar de ver o perfil do Frei Juan de São Matias, né? Dotado de um gênio literário de primeira ordem, este jovem frade via, contudo, o comprimento, a largura, a altura e a profundidade das coisas, com clareza bastante para se abster de escrever com mira na glória ou em proveito da satisfação pessoal. Por isso esperava até saber claramente o que tinha a fazer. Também por isso não deixou trabalhos de juventude, mas apenas obras amadurecidas e de uma só peça. Senhor de uma memória prodigiosa, sabia de cor a maior parte da Bíblia, principalmente o Cântico dos Cânticos, os Salmos, os Provérbios e o Eclesiastes. Um amigo, Juan Evangelista, afirmou que nunca ouvira ler outra coisa que não fosse as Sagradas Escrituras. O Contra Hereges de Santo Agostinho, o Flos Sanctorum. Aqui eu acho que o Contra Hereges não é de Santo Agostinho, né? Eu não conheço essa obra de Santo Agostinho, mas conheço uma com o mesmo nome de Santo Irineu, né? Mas vai lá, talvez, né? Quem sabe Santo Agostinho escreveu. Vocês podem conferir isso aí. Pelo menos está aqui Contra Hereges de Santo Agostinho, né? Contra hereses, né? Contra as heresias. E o Flos Sanctorum. A sua conversação era sempre de Deus e das coisas de Deus. Quando os companheiros de estudos queriam descrever o seu modo de conversar, sempre lhes ocorria a palavra angélico, embora reconhecessem que os seus argumentos eram engenhosos e os seus exemplos repletos de um humor que não poucas vezes os faria sorrir, né? Essa alegria de Juan apoiava-se em bases sólidas. Nenhuma penitência era demais para ele. Dormia apenas 3 horas em 24. Para os seus retiros e meditações, preferia a solitária magnificência da natureza. Parecia ter se apossado do pensamento de São Tomás e do hábito escolástico de pensar e escrever sem grande esforço. Contudo, não era imitador servil de ninguém e revelava em tudo o que dizia ou escrevia uma forte e original personalidade. Onde não existia amor, costumava dizer, entre aspas aqui, né? Ponhamos amor e tiraremos amor. Embora Teresa não pudesse ter lido qualquer dos seus escritos, nem mesmo é certo que nessa época Juan tivesse já escrito alguma coisa, ela conhecia bastante bem a natureza humana para ler nele corretamente, tal como lera em Frei Antônio. Como poderia deixar de o ver como um espírito afim do seu? Ela, que tão apaixonadamente amava a santidade, a inteligência, a mortificação e a alegria? E como poderia semelhante homem deixar de corresponder à afeição de tal mulher? Espiritualmente, para o futuro, seriam mãe e filho. Quando Frei Juan lhe disse que também ele, como Frei Antônio, idealizava uma vida mais vigorosa, Teresa desdobrou-lhe diante dos olhos o seu velho sonho de um mosteiro de frades que levasse a vida dos primitivos eremitas do Monte Carmelo, tal como faziam ela e suas monjas, e suplicou-lhe
que esperasse até ela conseguir uma casa. Depois ensiná-lo-ia a observar a regra primitiva, e ele e um ou dois outros seriam primeiros frades da reforma. Frei Juan acedeu e regressou ao seu mosteiro e às orações. Vamos parar aqui a leitura. Enfim, esse encontro, né, no capítulo que nós terminamos de ler, nós vimos a fundação de Medina, e agora nós vamos ver o encontro providencial feito por Deus, né, dessas duas almas, né, escolhidas por Deus para se encontrarem na Terra, escolhidas por Deus para serem os fundadores dos mosteiros da ordem reformada do Carmelo, né? Para os homens e para as mulheres, né? Bom, Frei Juan, vocês podem imaginar, né? Exatamente a quem a gente conhece como São João da Cruz, né? Então, Frei Juan de São Matias, né? E ele é que vai, então, ser o filho, né? O filho espiritual de Santa Teresa e o fundador, né, da ordem reformada para os frades, né? E não as monjas, né? Então é um encontro na Terra, promovido pelo céu, né, para o bem das almas. Enfim. E aqui a gente vai depois continuar a história dos dois aqui, das fundações, né? Os dois dos maiores místicos, né, da igreja, né? Místicos não só porque escreveram sobre a mística, mas também porque viveram, né, a ascese e a mística, né? A mística é graça de Deus, né? A ascese é esforço próprio, né? Então, enfim, essas obras estão publicadas, né? A gente tem acesso a elas, tanto de São João da Cruz como de Santa Teresa. Então, eles deixaram um legado não só em termos de ação no mundo, né, que são as fundações deles, mas também como literatura para nós, né? Certo? Então é isso aí. Eu gostaria de ouvir agora as observações e comentários de vocês. Ei, professor. Diga, Márcio. Antes de eu tomar água hoje também, hein? Ah, não, isso aí você pode Mas tomar vou tomar. com sossego aí, tranquilo. Interessante aí são essas partes aí que falam das moças, né, das monjas, com paciência, né, com alegria, e todos eles aí também, incluindo o próprio São João aí, né, também com alegria, com humildade. Com humor, né? As pessoas de hoje, né? Com humor, né? É interessante isso. Com humor, exato. Igualzinho. Igualzinho. Todo mundo com aquela cara, todo mundo hoje em dia com aquela cara marrenta, estressadinho, né, impaciente. É igual a cara do nosso Papa. Pois é. Tão feliz, né? Tão coisa. Aquela carranca terrível dele. Com as coisas erradas, ele fica bem felizinho, né? Mas com as companhias erradas, né? Fica bem felizinho, não pode. Bom, mas essa parte, né, que é sempre interessante a gente colocar isso, porque o pessoal
perde muito disso, principalmente numa cidade grande, né? Eu lembro meus avós, né? Eles tinham se mudado pra cá, depois a gente veio pra cá também. E a minha avó falava, nossa, mas a gente sai na rua, isso lá pros anos 70, 80, hein? Mas hoje é muito pior. Ela falava assim, nossa, a quantidade de gente com a cara ruim, cara cedo, parecia que tá com vontade de vomitar, quantidade de cara amarrada, cruz credo e tal. Né? E observava também, assim, o pessoal que tem a cara muito boa, tá muito estressado. É porque no interior todo mundo se cumprimenta, né? Mesmo que eu não conheço. Isso, né? Se cruza na rua, todo mundo cumprimenta. Por educação, né? Exatamente. Hoje em dia a gente cumprimenta o vizinho do outro lado da rua, eles olham pra cara e a gente diz, então isso por quê? Né? É uma coisa horrorosa. E o senhor falou também, né? O filho de quem, né? A gente vai visitar os parentes, fica muito tempo sem visitar. Você é filho de quem? Aí você fala, sou filho de fulano, que é neto do ciclano, que é irmão do ciclano, sou sobrinho do Beltrano. Aí você compõe a árvore genealógica toda assim, eu conheço fulano, então conheço fulano, então fulano é gente boa, logo você também é gente boa. Exatamente. A Santa Teresa deve ter perguntado, menino, você é filho de quem? Exatamente. São João, né? São João da Cruz. Exatamente. Pois é, e é engraçado e é curioso, né? Deus arranja os encontros das pessoas semelhantes, né? Com o mesmo objetivo, né? Porque ele mesmo suscita isso. E me lembrou também um dizer, um vídeo curto, né? Um pessoal entrevistando um padre e perguntando para as pessoas, né? Mas as pessoas não conseguem gente para namorar, casar e tal. Ele falou assim, primeiro faz uma lista daquilo que você gostaria do seu par. Tal. Em segundo lugar, você vai se tornar isso, ou ser melhor ainda do que isso, porque aí, na hora que Deus perceber que você tem essas qualidades, Ele vai enviar uma pessoa compatível com essas qualidades, né? Mas adequada para isso, para formar um casal. Interessante. Né? E é interessante aí também que a gente teve aí uma dupla também com essa compatibilidade, né? Eles têm um objetivo, um tem um objetivo, Deus citou também o mesmo objetivo em outro, e assim que as circunstâncias, né, se completaram, vamos dizer assim, né? Ele promoveu o encontro dos dois e ali é com eles, né? Eles vão ser bem guiados ali para a coisa andar, né? Mesma coisa, porque a gente às vezes vê aí o pessoal também reclamando disso, daquilo, aquilo outro, mas também muitas vezes a gente tem que pensar, né, do pessoal que quer arrumar namorado, casar, não sei o quê. Igual o pessoal da igreja lá, teve um cafezinho ontem lá, se eu ficou sabendo, né? Eu fiquei. Aí, pois é, aí nesses aí eu vejo, assim, às vezes umas moçoilas apresentando umas outras carriguinhas com os outros rapazinhos ali, tal, mas aí a gente vê o seguinte, tem umas coisas que às vezes as pessoas forçam certos acontecimentos, mas aquilo não tá... não se encaixa justamente por causa disso, né? Ali tem vários cupidos, né? Tem várias pessoas querendo... Mas esses cupidos... Tem vários agentes casamenteiros ali. Tem os cupidos ali, mas esses cupidos estão mais como aqueles comanches e apáticos, flechados. Flechados e matando pelo menos de raiva do que promovendo exatamente uma coisa. Porque falta exatamente, é uma coisa que eu falo muito, falava no tempo do irmão Joaci, atual padre Joaci, quando ele esteve aqui entre nós, que falta essa catequese para direcionar. Outro dia eu estava fuçando as minhas coisas, inclusive eu descobri lá, um dia eu tinha guardado lá os catecismos de noivado, namoro, casamento, tudo juntinho lá, assim, poxa bem. Isso aqui que o pessoal precisa aprender primeiro, né, como levar a coisa, mas também se preparar para poder justamente encontrar essa pessoa, caso seja ainda a vocação dessa pessoa, porque muita gente não tem essa vocação, outros têm, mas estão completamente despreparados, e aí Deus às vezes poupa essas pessoas de encontrar coisas piores pela frente, né? Ou elas estragam o trabalho de Deus se apressando e escolhendo uns pares inadequados. Pois é. Eu acho muito eu não sei, eu acompanho de longe isso, né?
Porque sou velho de 70 anos, não dá para acompanhar, né? Mas eu acho que essas aproximações são muito artificiais. Muito. Eu não percebo nenhuma naturalidade. Sim, eu também não ponho fé nisso não, viu? O pessoal fala, que bonitinho, formou um casalzinho assim. Eu não tenho fé nisso não, viu? Porque tem muita gente assim que desespera pra tomar um passo desse. Pois e não analisa a compatibilidade, né? Não analisa nada. E não tem ninguém para poder ajudar esse pessoal a perceber isso, né? Então os jovens nossos ali estão soltos no pasto, como se diz. Eu tenho que encontrar, porque a minha vocação é essa, e eu tenho que encontrar e tal. Então, aí... acha que né? Às vezes, assim, ela quer, mas será que bate com o que Deus quer para a vida dela? Será que ela está no momento certo? Será que ela tem um preparo adequado? Pois é isso que eu tô falando, não tem naturalidade nenhuma, não tem. Não tem naturalidade nenhuma. E tem muita gente assim que vai fazer isso porque, eu tô numa idade que eu tô sobrando, eu tenho que sair de casa. Tem isso também, tem isso. O pessoal, a sociedade pressiona, não, suas amigas te criticam, vamos dar um nome das coisas, né? Ou então o cara pensa que tá na hora, mas assim, não é o momento certo. Deus não conta o tempo como data de nascimento, idade, tempo, ele conta o tempo com as circunstâncias, né? As circunstâncias se complementam, a fase ali foi terminada, ótimo, então passa para a fase seguinte, mas essas pessoas não entendem. E os pais delas também orientam, então assim, pro pai do menino, assim, a menina bonitinha, ótimo, fica com ela. O rapazinho tem uma rendinha boa, ele tem um dinheirinho bom, fica com ele. Mas não vê, né? Tem tanta coisa, tanta aresta que acaba se chocando ali. Essas coisas econômicas e tal são as de menor importância. Sim, justamente as de menor importância. Eu vi que aí voltando da parte religiosa aí, as monjas ali vivendo na pobreza, né, na simplicidade extrema, numa austeridade bem grande, com alegria, paciência, né, servindo de exemplo às pessoas para levarem suas vidas também, os que estiverem na pobreza, com harmonia, paciência, alegria, né, apesar de ter uma vida austera e simples, ter uma vida alegre, né? Isso é possível. Às vezes preocupa, às vezes, né, se priva de muita coisa ali, mas dá para, com certa decência, né? É bem difícil às vezes, pelo menos antigamente você tinha um ambiente que podia você ter a chamada pobreza honrada, né? Hoje em dia tá meio complicado, mesmo se você for pobre, você tá lá no pobre, você tá do seu lado botando uma música alta toda, né, uma música toda altura. Pobre hoje, ele tem que ser revoltado, né? Ele tem que ser um arrogante, um criminoso, um revoltado, né? E isso cria um ambiente até pra você morar muito ruim. Até fica difícil nesse ponto, né? Bom, mas eu acho que a Ana Paula quer falar alguma coisinha aqui, professor. Pra minha parte é só isso, se eu quiser prolongar alguma coisa. Não, é só porque quando o Márcio falou aqui da austeridade, da alegria, foi justamente uma coisa que eu pensei aqui lendo. Eu não sei se eu já falei disso antes, que eu tinha uma impressão de Santa Teresa ser uma pessoa muito sisuda. E na leitura aqui várias vezes falou da alegria dela. E agora a mesma coisa em relação a São João da Cruz. Então, como que isso contradiz um pouco aquela ideia que nós temos de que austeridade não combina com alegria. E que eu acho que hoje é algo que afasta muitas pessoas da austeridade, dessa vida mais recolhida, disciplinada. Ela é essa ideia de que é incompatível isso com alegria, porque nós temos que ser alegres o tempo todo, não é mesmo, professor? Pois é, mas não pode ser. A verdadeira alegria vem da disciplina. Pois é, e da austeridade. Não é uma ideia que colocam na nossa cabeça justamente o contrário. Né? Claro. E se a pessoa está triste, você não pode ficar triste, você não pode chorar, você não pode ficar assim. Por que eu não posso? Posso. É um momento que você está vivendo, né? O senhor, um outro momento, um outro livro que eu lembro do senhor comentar da pessoa chorar, o homem velho, né? Então,
que muitas vezes a gente vê alguém chorando é uma coisa que meio que, até meio sem explicar, difícil de explicar, que assim, é meio que como um arrependimento de algo que você não viveu, que você demorou a descobrir, que você... Essa é uma dessa mudança de vida, isso tudo mexe com a pessoa, e que às vezes a gente fica tão tocado que chega ao ponto de chorar mesmo, né? E quem de repente está do nosso lado e que não passou por isso, não acompanhou, às vezes fica assustado com o choro. E isso eu já vi em algumas pessoas acontecendo. E é uma coisa que muitas vezes assusta quem está de fora, justamente por causa essa exigência de que nós, que somos pessoas centradas, bem resolvidas, sejamos pessoas felizes o tempo todo. Né? A felicidade hoje é uma obrigação. Isso. É um dever, exatamente. E coisa curiosa que você comentou aí, Ana Paula, que é o seguinte. Tem dois aspectos disso que você comentou. Um no mundo, não é? E o outro dentro da nossa religião. Então, o mundo está sob a influência do demônio, e o demônio quer mesmo que a gente só nos preocupemos com os divertimentos, divertissement, e esqueçamos de todas as outras coisas, né? Então, o divertimento do mundo hoje é completamente devasso e antidisciplina, liberal no sentido de liberdade para fazer o que você quiser, sem ter que responder a nada, né? Então esse é o mundo. Agora, então o mundo, de certa forma, ele tem uma alegria terrivelmente triste, porque essa alegria ela só vai desembocar em tristeza, em lamento e depois, eventualmente, no inferno. Agora, existe uma outra tendência na igreja que ataca todo o espectro da igreja, tanto os modernistas quanto os tradicionais, mas eu acho que, de fato, isso ataca até mais os tradicionais, que é uma certa sisudez calvinista que nos ataca. Nós estamos manchados, a igreja ficou manchada com o calvinismo, né? Com a tristeza, a feiura do calvinismo, né? Aquele aspecto do calvinismo que vem justamente da consideração de um atributo de Deus contra todos os outros atributos de Deus, que espantava, que assombrava Lutero, e que ele passou para todos nós, né? Esse assombro, né? Que é a onipotência de Deus, né? Então, esse atributo de Deus esmagava a alma de Lutero, né? E ele passou isso para nós, né? E nós somos, de certa forma, hoje, acabrunhados, né? Nós sequer conhecemos esse tipo de alegria que Santa Teresa demonstra e que está bem consignado aqui na biografia dela, né? Nós não parece, a impressão que eu tenho é que a alegria nos parece pecado, sabe? Eu tenho essa impressão de que as pessoas elas reprimem um pouco a alegria sadia, obviamente, né? Alegria católica, porque elas têm uma impressão falsa da alegria, né? Então são dois aspectos da alegria: essa alegria postiça do mundo, que é uma espécie de tristeza, enfim, macaqueada, e
essa consideração da alegria no mundo católico, que é um pouco falseada com esse calvinismo, com essa mancha de Calvino, né, sobre a nossa cabeça, né? Mas enfim. Professor, sim, essa sisudez calvinista aí, ela já faz parte do mundo do profissional, do mundo dos negócios, vida social hoje em dia, né? Porque depois... Economia, o capitalismo e tal, é tudo... exatamente. Vem de lá. O capitalismo, né? E essa mentalidade toda, né? E o pessoal liberar os costumes conservador na liturgia. Sem contar que vários ali, inclusive, que estão ali na missa, são oriundos do calvinismo, inclusive. O calvinismo mesmo. Na catequese lá, talvez metade do pessoal lá fugiu do calvinismo, vamos dizer assim, né? E aquela coisa aquela sisudez do mundo dos negócios, né? Que o mundo dos negócios virou a religião, a nova religião das pessoas. Então... É uma disciplina postiça, né? Uma disciplina para o trabalho. E não uma disciplina para a alma, né? Exatamente. E fazer tudo com aquela cara, né? A gente volta para as caras marrentas de novo, né? É tudo muito cara fechada, tudo muito seco, porque afinal de contas a gente tem que passar uma impressão de seriedade, né? Coisa bem típica assim, daqueles escritos do Benjamin Franklin, né? Trabalhe até tarde, seja sério. É o calvinismo na veia. Exatamente. Aí se passa aquela impressão, quer dizer, se você fizer seu trabalho de bom ânimo, eu encaro a alegria como bom ânimo, né? Bom ânimo, né? Se você consegue fazer bem o seu trabalho de forma tranquila e às vezes faz um breve intervalo assim para uma observação jocosa assim que dá um alívio assim, um descanso de alguns segundos para a alma, né? Aí você é julgado com uma pessoa sem seriedade, né? Aí vem aquela cara de pessoa sisuda, com cara de quem tá com azia, assim, nossa, esse sujeito, se ele falar 1 mais 2 igual a nós, todo mundo acredita. Aquela coisa assim, né? Pra você pensar, aquela coisa tal. Isso, aquela pose de filósofo francês de cabeça redonda, né? Aquela coisa, vamos problematizar algo, isso aqui. Não é? Então essa coisa horrorosa aí te encontra demais. E o pessoal acha... O pessoal tá completamente sem noção de qualquer coisa, né? O que é uma alegria, um bom ânimo, né? Você pode estar passando um aperto ali, você não precisa estar gargalhando igual um bobo alegre, né? Porque muita gente, para poder ficar nesse estado, nossa, eu disse, né? De alegria artificial, vai ter que ser trocada a droga, trocada a bebida, a música alta. Impossível. Assim, sem isso, você consegue levar uma vida de bom ânimo, alegre? Não, ele vai entrar em depressão. Pelo amor de Deus, né? Isso aí é dureza. Mas eu não sabia que o pessoal era proveniente mesmo do calvinismo, não? Muita gente, né? Isso eu não sabia. É curioso isso. Toda a heresia que a igreja enfrenta, ela infelizmente deixa uma mancha sobre ela, né? E nós sofremos disso, né? Dessa falsa seriedade, né? E o Márcio falou bem, né? Ligado ao mundo dos negócios, né? Ao mundo das corporações, né? Ao mundo... Quer dizer, a disciplina... Veja que coisa impressionante, né? A disciplina do mosteiro, que é uma disciplina também que tem hora marcada para tudo, que tem hora para você fazer aquilo e hora para você fazer isso, né? Ela é transportada para o mundo dos negócios de forma postiça, porque uma coisa é você estar dentro do mosteiro e trabalhar para a maior glória de Deus, outra coisa é você estar no mundo corporativo e trabalhar para a maior glória da corporação e de você mesmo, né? Então é um macaqueamento, né? Como o Capiroto gosta de fazer, né? A corporação macaqueia, né? A disciplina da religião. É uma coisa terrível, né? Coisa tremenda.
E é engraçado, né, professor, que qualquer coisa é endeusada, né? Menos aquele, né, que realmente deveria ser colocado no lugar de Deus, que é o próprio Deus. Ué. Né? Então as pessoas, a esses deuses, elas devem uma obediência, elas entregam, né? Quando você é obediente à igreja, você sofre um bullying, vamos dizer, né? Você é uma pessoa sem personalidade, porque como que você pode ser obediente, né, nos dias de hoje? Mal sabendo nós que somos obedientes a outros deuses, não é? Que é a saúde, igual o senhor sempre chama para atenção, a ciência, a situação financeira, negócios, isso, o dinheiro, tudo. Tudo é colocado no lugar de Deus e exerce, e exige uma obediência. Muitas vezes uma obediência cega, a pessoa nem pensa naquilo que ela está fazendo. Ela nem percebe porque ela não para pensar, né? Os deuses pagãos exigem muito sacrifício. Isso. Muito, claro. Compensa bem, né? Muito sacrifício. Eu li, professor, que no outro dia que os deuses pagãos, né, o capiroto, ele exige, né, um sacrifício, mas ele recompensa bem nesta vida. Isso. Apenas nessa vida. Então, as pessoas têm realmente, têm todo o prazer, poder possuir o que elas quiserem, se elas forem bons súditos do capiroto. Tem vários exemplos disso, né? Você pode ver o seguinte, por exemplo, a igreja, ao longo do ano, ela tem várias festas que são antecedidas por vigílias. Né? Se você vai para uma vigília dessa, o pessoal fala, mas o que é isso? Por que você está fazendo isso? Mas que bobagem, que coisa louca. Agora, se você fala para as pessoas, olha, hoje eu vou ter que estender minha hora de trabalho aqui, eu vou chegar em casa, em vez de 6 horas da tarde, só meia-noite, porque nós estamos fechando um projeto importantíssimo para a minha empresa, e eu vou ter que trabalhar para fechar esse projeto. Olha, todo mundo vai elogiar esse cara. Esse cara é trabalhador, né? Ué, ele está fazendo vigília. Isso. Por um Deus. E a vigília da farra? O pessoal sai e volta amanhã. Tem essa, né? Mas esse, pelo menos, a mulher vai brigar com ele. Talvez. A da vigília do trabalho, ninguém briga com ele, ele é elogiado. Ele é elogiado. Nossa, que cara, hein? Puxa vida. O patrão vai adorar. Tanto é que os maridos, inclusive, falam mentira para as esposas, né? Que estão nessa outra vigília enquanto estão no boteco, né? Porque ela é aceita, né? Porque ela é aceita. Vigília, né? Ela é aceita. A outra vigília não, né? Exatamente. Você sabe que tem muitos que fazem isso assim. Bom, uns é o tal negócio, igual eu te falo, pessoal, se a pessoa age assim ou reage assim. Alguns sempre foram assim e agem assim, né? O pessoal da vigília do boteco. Outros, né, igual tem um aluno meu que ele tem uma vida problemática conjugal, ele faz umas vigílias dessas de forma de reagir à chatice da mulher. Ele vai se dar uma sumida assim, fica fazendo hora para poder chegar em casa. A patroa já tá apagando, ele não tem que enfrentar a fera muito, sabe? Ainda tem essas coisas também, né? Mas a vigília fica contada exatamente assim, né? Isso quando elas mesmas não fazem, porque hoje também a coisa tá nivelada, né? Então, muitas vezes ela tá ali feliz que o cara fazia uma vigília de trabalho, enquanto isso ela tá contando isso pro Ricardão, né? Também tem. O ser humano é terrível, né, Márcio? Mas essa questão do Deus Mamon, né? É isso. Enfim, isso é calvinismo na veia também, né? Uma coisa interessante, professor, igual você falou, né? Sempre ficam essas manchas. É igual moda, né? Moda, as pessoas pegam uma roupa lá, sei lá, o indivíduo tem arruma uma moda lá dos anos 70, daqui a pouco ela volta de novo, seja em música, seja em roupa, seja filme, alguma coisa. E demora um tempo para a moda desaparecer, né? Às vezes tem um corte de cabelo que o indivíduo adquiriu lá nos anos 60, 50, está usando até hoje. Quando era criança, hoje já está mais idoso, está usando até hoje. Então, assim, ou aquilo volta, um some completamente, né? Tipo esses cabelos
corte que o pessoal fala, né, o low cut ou o degradê, né, ele sumiu, desapareceu um pouquinho, algumas pessoas não tiveram e na verdade está sendo editado. Então isso demora um tempinho, né, para poder se evaporar e acho que não evapora não, porque sempre está voltando, né, igual o maniqueísmo. E uma outra coisa, sabe, professor? Quaisquer cultos que são prestados a esses outros deuses, eles têm, mesmo que a pessoa não saiba, a finalidade de distrair as pessoas de um futuro, um destino inexorável que é a morte. A vida eterna. Não é? Qualquer coisa, qualquer apego a esses outros deuses não irá livrar-nos desse destino. E eu acho que as pessoas deviam, mesmo aquelas que não acreditam, elas podiam pelo menos pensar assim, vai que esse negócio de vida eterna é verdade, vai que Deus é uma verdade, elas deviam pelo menos considerar, parar de pensar isso. Porque... Probabilisticamente, né? O Pascal tem o Blaise Pascal tem um raciocínio probabilístico sobre a existência de Deus muito interessante. Assim, vamos supor que 50% seja provável que aconteça, né? Vale a pena você fazer isso que você está fazendo e esquecer os outros 50%? Uhum. Isso mesmo que você falou. Se eu ignorar aquilo que eu ignoro não existe, né? Isso é um grande perigo, né? Isso é uma tapeação que a gente faz às vezes com a própria mente, né? É o subjetivismo, né? Isso é o subjetivismo kantiano, enfim. É terrível isso mesmo. Então, nesse mundo, a gente perde a completa noção da vida alegre, né, da alegria católica, né? Porque a alegria católica vem exatamente da vida católica. E a vida católica vem exatamente dessa disciplina, das orações, de você aproveitar o seu tempo no dia como Deus quer que você aproveite. Então, como hoje já desapareceu isso tudo, a alegria também não se faz presente, né? É simplesmente isso. Uma coisa lamentável. O Felipe está falando aqui, vigília do esporte, o esportista virou santo. As vigílias, tem. Hoje, quer dizer, os deuses, você vê, os deuses pagãos, eles exigem sacrifícios que também macaqueiam os da santa religião, né? Então, para esses deuses, tudo é permitido, tudo é elogiado, né? E como o Márcio falou, a recompensa vem na hora. Quando você faz sacrifícios para deuses pagãos, que são faces diferentes do capiroto, a recompensa vem na hora, né? E o nosso Deus é mais calmo, né? Mais paciente, né? Ele está nos oferecendo um bem muito maior, né? Porque ele vai durar para a eternidade, né? Enfim, o homem está comerciando a eternidade em troca das coisas efêmeras, né? Isso está acontecendo. Isso é antigo, né? Isso não é de hoje, não. Então, mais alguma observação, algum comentário? Nós estamos então aqui na página 385, logo quando Santa Teresa encontra São João da Cruz. Amanhã continuaremos, se Deus quiser. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Fiquem todos com Deus, tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.